Devem ser cadastrados todos os processos que estejam na fase de execução definitiva, ou seja, todos aqueles que têm sentença transitada em julgado, com cálculos homologados, já citado o devedor para pagar ou garantir o juízo. É a forma de aguardar a solução do processo, enquanto não se soluciona a dívida, o devedor não satisfaz essa dívida de alguma maneira, ou seja, o processo está em execução, a execução está em curso, esse devedor, portanto, deve ser inscrito no banco de devedores. Há uma listagem que foi preparada já para ser entregue a cada uma das unidades judiciárias. Isso vai ser fornecido através de e-mail para que cada unidade judiciária já tenha em suas mãos todos os processos que estão em execução, seja os em andamento, seja aqueles que estão arquivados provisoriamente. A ciência de que trata a Lei 12.440 é a citação do artigo 880 da CLT, ou seja, quando o devedor foi citado e no prazo legal não pagou ou não garantiu suficientemente o juízo, ele terá que ser inscrito como devedor. Tendo feito a garantia do juízo, ele terá que ser inscrito como devedor, porém com garantia do juízo. O devedor que vai ser incluído no banco como positivado é aquele que, citado em execução definitiva, não pagou nem garantiu suficientemente a dívida, considerada a dívida todo o valor em execução, sejam os créditos trabalhistas, previdenciários, custas, honorários periciais ou qualquer outro crédito ou obrigação que tenha sido determinada na sentença. Será positivo com efeito negativo o devedor que, citado, oferecer garantia suficiente para cobrir a totalidade da dívida. Então, de qualquer maneira, deverá ser inscrito ou como positivo com efeitos negativos. Não é necessário, segundo a resolução administrativa do TST a respeito da matéria, incluir o valor da dívida. Portanto, qualquer dívida será objeto de inscrição, mas o valor da dívida não é relevante nesse momento. Considera-se o devedor positivado, ou seja, necessariamente inscrito no banco de devedores, após vencido o prazo para pagamento ou garantia da dívida. Não há como inscrevê-lo antes disso, somente após vencido esse prazo. O devedor se torna positivo com efeito negativo quando citado, em qualquer momento da execução após a citação, ele venha a garantir suficientemente a dívida. Então, mesmo que tenha deixado passar o prazo previsto no artigo 880 da CLT, se a posteriori há um crédito, um depósito por parte do devedor garantindo a dívida, ele então tem que ser transferido da posição de positivo para positivo com efeito negativo. A situação do devedor positivo com exigibilidade suspensa corresponde àquelas situações em que o devedor ou conseguiu um parcelamento da dívida, ou seja, um acordo em meio à execução para que possa ser pago parceladamente, ou se esse parcelamento foi, por exemplo, de créditos previdenciários obtidos junto à Receita Federal ou junto à Procuradoria Federal, e aí informado no processo, então ele se torna com a sua dívida inexigível nesse momento, está suspensa a sua exigibilidade, ou por qualquer outra decisão judicial que assim determine, por exemplo, uma liminar em mandado de segurança ou alguma outra medida de mesmo caráter. A Lei 12.440 impõe a necessidade da ordem judicial expressa para a inclusão, a modificação do status ou a exclusão do devedor do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Então, é necessário que haja ordem judicial. Um mero despacho seria suficiente, mas não é possível que esse ato seja praticado sem que haja determinação judicial. A ideia da Lei 12.440 é que essa ordem judicial expressa, prevista nela, possa ser feita em bloco ou em lote. O que significa isso? O juiz poderia determinar, num único despacho, uma relação de devedores de vários processos
que deverão ser incluídos, então, no banco como positivos ou como positivos com efeito negativo ou como positivo com exigibilidade suspensa, sem a necessidade de que esse despacho tenha que constar em cada processo. Então, o despacho em lote seria a forma pela qual o juiz, numa única medida, numa única assinatura eletrônica ou por escrito, tomaria essa providência de ordenar a inclusão no banco de todos os devedores daqueles processos que estão, digamos assim, no acervo até hoje existente. No primeiro momento, se o devedor não garante juízo, ele será incluído como positivo, ou seja, será devedor e não tem garantia do juízo. Daí para frente, a qualquer tempo em que aconteça uma garantia do juízo, seja por iniciativa do devedor, um depósito judicial, seja por ordem judicial, um bloqueio de conta via Bacenjude, esse devedor deve ser modificado no status do Banco Nacional de positivo para positivo com efeito negativo, mediante ordem judicial expressa. Na medida em que o bem indicado à penhora, ou o depósito judicial, ou o bem penhorado, ou qualquer outra medida judicial, não seja suficiente para garantir toda a dívida que esteja naquele processo, o devedor será incluído como positivo. Ou seja, o positivo com efeito negativo só acontece quando toda a dívida está garantida, incluindo todos os créditos trabalhistas, previdenciários, custas, honorários e quaisquer outras verbas. No momento em que o autor da demanda ou a União ajuiza uma impugnação aos cálculos, ainda não se deve considerar que o devedor deixou de estar com o juízo garantido. Ou seja, se já há uma garantia suficiente da dívida que foi considerada a dívida exata pela homologação dos cálculos que o juiz realizou, a impugnação aos cálculos gera uma demanda a respeito daquele cálculo, mas não a certeza de que o cálculo está a menor. Então, no momento da impugnação aos cálculos, não se deve modificar o status ainda do devedor. Ele permanece no mesmo status em que ele se encontra. No momento em que transita em julgado a impugnação aos cálculos, seja na decisão de primeiro grau, seja no agravo de petição, ou eventualmente até no recurso de revista, se há uma modificação do cálculo para maior, se a dívida aumenta, então o devedor vai ter que garantir novamente o juízo na sua totalidade, ou seja, ele vai ter que fazer novo depósito ou terá que ser feita nova penhora para garantir suficientemente a dívida. Caso isso não aconteça, ele se transforma então de positivo com efeito negativo para positivo, até que venha a garantia do juízo. No caso de uma arrematação ou adjudicação por valor menor daquele que tinha sido da avaliação, muito provavelmente o valor que tenha vindo ao processo para satisfazer a dívida seja inferior ao valor da dívida existente. Nesse caso, após a arrematação ou a adjudicação, tem que se verificar se restou dívida a pagar. Tendo restado dívida a pagar, o devedor terá que ser incluído novamente como positivo, até que ele venha satisfazer aquele crédito ou garantir o juízo em relação ao saldo remanescente. A inclusão do sócio como devedor na execução pressupõe a existência de uma decisão judicial que o inclui no polo passivo da lide. Porém, a inclusão dele pura e simplesmente, sem que seja citado, não permite que possa ser incluído como devedor no banco de devedores. Como a Lei 12.440 exige que se tenha prévia ciência da sua possibilidade de inclusão, então é necessário que, ao desconsiderar a personalidade jurídica da empresa e incluir os sócios no polo passivo, eles sejam citados na forma do artigo 880 e só depois de expirado o prazo ali previsto, eles sejam incluídos então como devedores no Banco Nacional. Havendo pluralidade de réus no processo, ou pluralidade de devedores no processo, é importante verificar que, para o processo, o que interessa é a dívida. Então, se essa dívida é comum, no caso de uma responsabilidade solidária, todos estão inscritos na mesma condição, porque se um garante o juízo, todos serão positivos com efeitos negativos. Se o juízo não está totalmente garantido, todos serão positivos, todos serão devedores sem garantia do juízo. Na medida em que a responsabilidade é subsidiária
e a execução está sendo direcionada ao devedor principal, este é que vai ser considerado, por enquanto, o devedor e, consequentemente, ele que terá que ser inscrito. Na questão da subsidiariedade, quando se redireciona a execução para o devedor subsidiário, aí então nós teremos que incluí-lo no banco de devedores na condição de positivo com efeito negativo, conforme o caso. O que interessa no processo para fins de inclusão no Banco Nacional de Devedores é a dívida. No caso da dívida ter sido garantida por um dos devedores, a situação do processo é que o juízo está garantido. Consequentemente, todos os devedores terão que ser incluídos como positivos com efeito negativo. No caso da dívida não estar sendo garantida por nenhum dos devedores ou garantida de maneira insuficiente por algum dos devedores, todos os devedores vão aparecer ou devem estar incluídos como positivos pura e simplesmente, porque o juízo não está garantido. No caso da carta precatória executória, a resolução do Tribunal Superior do Trabalho determina que a inscrição dos devedores se faz pelo juízo deprecante e não pelo juízo deprecado. Então, na pendência de uma carta precatória executória, o juízo da execução, o juízo principal, deprecante, deverá aguardar a resposta do juízo deprecado a respeito da citação e da garantia do juízo para que possa proceder à inclusão do devedor, se for o caso. Os processos que estão em execução provisória, mediante carta de sentença, não devem ser cadastrados no Banco Nacional. A determinação da Lei 12.440 se refere expressamente a execuções definitivas. Então, mesmo um processo que esteja com execução provisória em curso, penhora realizada, não é o caso de incluir em banco de devedores. Aguardar-se-á o trânsito em julgado da decisão. Os processos que estão com decisão de antecipação de tutela, não estando em trânsito e julgado, ou seja, estando ainda na fase de conhecimento ou na fase recursal, não devem ser cadastrados. Mesmo que a antecipação de tutela já esteja sendo determinado o cumprimento, mesmo que eventualmente o devedor não esteja cumprindo a decisão proferida em antecipação de tutela, não é o caso ainda de inscrevê-lo como devedor. Todas as dívidas constantes do processo trabalhista, nenhuma delas fica excluída pela Lei 12.440. Então, não há por que retirar qualquer possibilidade de inclusão em função da dívida não ser trabalhista propriamente dita. É possível que o autor litigante de má-fé, por exemplo, condenado a pagar uma multa, seja incluído como devedor no banco de devedores. Da mesma maneira, quando ele deve honorários periciais ou qualquer outra verba que tenha sido determinada a ele, por exemplo, numa reconvenção que tenha gerado uma condenação e, consequentemente, uma dívida que esteja em execução definitiva. Da mesma maneira como nas situações onde a dívida é exclusivamente trabalhista. A dívida em um processo de execução definitiva em andamento, seja ela exclusivamente trabalhista, exclusivamente previdenciária ou simultaneamente havendo as duas e outras dívidas quaisquer, todas vão ser consideradas para fins de inclusão no banco. Também não há possibilidade de exclusão porque a Lei 12.440 não exclui qualquer dívida que esteja em execução na Justiça do Trabalho. Então, a execução fiscal, da mesma maneira como a execução de créditos de qualquer outra natureza em andamento na Justiça do Trabalho, deverá ser objeto de inscrição. A prioridade que foi estabelecida não é uma prioridade prevista na lei, é uma prioridade decorrente do volume de trabalho que nós temos todos. Então, entendeu-se por dar prioridade aos processos que estão em andamento. As execuções que estão em curso devem ser as primeiras a ser cadastradas. Em seguida, devem ser cadastrados todos os processos do arquivo provisório que tenham possibilidade imediata de reconhecimento dos devedores, dívida estando em aberto ou garantida, e desde que esses devedores tenham o CPF ou o CNPJ, conforme o caso, né, já devidamente identificados no processo ou no sistema.
A medida a ser tomada, caso um devedor não tenha CPF ou CNPJ cadastrado, ou seja, não é de conhecimento da unidade judiciária, é sobrestar a inscrição, porque é impossível fazer a inscrição desse devedor sem o CPF ou CNPJ, e buscar, através dos mecanismos que vão ser trazidos pelo próprio sistema, a identificação do correto número de cadastro no CPF, em caso de pessoa física, e CNPJ, no caso de pessoa jurídica. Todos os processos que estão no arquivo provisório e que tenham dívidas, ou seja, os processos não extintos, devem ser objeto de inscrição, mesmo os mais antigos. Daí porque a preocupação em primeiro cadastrar os mais novos, porque são aqueles que provavelmente tenham menos problemas na inscrição. O CNPJ, o CPF vão estar ali, a identificação do devedor vai estar mais clara, o bem penhorado não deve ter sofrido grande deterioração, não deve ter havido necessidade de uma reavaliação desse bem. Enfim, há uma série de fatores que permitem a inscrição mais célere dos processos mais novos, mas mesmo os mais antigos deverão ser inscritos. Os órgãos da Fazenda Pública, sejam União, Estado, Distrito Federal, município, autarquias, fundações e mesmo empresas públicas e sociedades de economia mista, a princípio não teriam por que ser inscritos no Banco Nacional, já que não participam de licitações como pessoas contratadas, e sim como contratantes. Todavia, a lei não excepciona. Consequentemente, a orientação que vem do Tribunal Superior do Trabalho é que sejam inscritos também estes como devedores, apesar da medida não ser eficaz em relação a eles, no sentido da proibição de participarem em licitação e contratos administrativos. Como o sistema SAP-1 no Tribunal Regional do Trabalho não será certamente mantido por mais muito tempo, porque está em vias de ser implantado o processo judicial eletrônico, PJE, consequentemente, o que se propôs e está se realizando é um sistema que vai alimentar os dados a partir de informações do SAP-1, mas não estará dentro do SAP-1. Ou seja, haverá uma tela específica para a alimentação dos dados, a exemplo do que acontece com o sistema Bacenjude, para que possa ser feito esse trabalho. Então, os dados que o SAP-1 possui serão aproveitados tanto quanto possível, mas o cadastramento dos devedores do Banco Nacional não será feito através do sistema SAP-1. A previsão de que esteja disponível o aplicativo é para meados a final de novembro, para que possa ser realizada a atividade de digitação dos dados faltantes para a inclusão no banco. O Comitê de Gestão da CNDT, aqui no Tribunal Regional do Trabalho, trabalhou essas questões já partindo de dúvidas que vieram de usuários, ou seja, de servidores, de magistrados, que já estão trabalhando no cadastramento, na triagem desses processos. Então, num primeiro momento, essas dúvidas já vieram. Certamente outras virão e também serão objeto de uma análise e de um novo questionário com outras dúvidas que vão ser também disponibilizadas a todos os usuários. Muito obrigado a todos pela atenção.